Fala, criminalistas! Uma boa tarde a todos vocês. Um imenso prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco da nossa vivência na advocacia criminal. Quem nos acompanha, né, que vem acompanhando aí o nosso perfil, sabe que o objetivo da gente é trazer um pouco da nossa realidade, daquilo que acontece no dia a dia da advocacia criminal e principalmente ajudar o jovem advogado ou advogada, né, que estão iniciando, e a gente poder compartilhar um pouco da nossa realidade, principalmente no viés prático, né, do dia a dia, do que acontece realmente nos bastidores. E hoje nós teremos um convidado mais do que especial, doutor Adriano Duarte, meu amigo, grande advogado, e o qual eu tenho a honra de recebê-lo aqui no nosso programa Fala Criminalista, tratando do cenário aí, possa-se dizer, tanto do mundo do magistério, como também em relação à advocacia. Como é que dá para conciliar, né? Como é que faz para conciliar? E a gente vai tratar hoje sobre esta temática, né? Falando um pouco do magistério, falando um pouco da advocacia, como é que concilia, como é que faz, qual é a importância do profissional que lida tanto com o magistério como a advocacia. Isso é possível, né? Antes a gente tinha a ideia de que ou o sujeito era professor ou ele era advogado, né? Então, ou quem era professor é porque não deu certo na advocacia e aí buscava esse caminho do magistério do ensino, ou vice-versa, né? E aí a gente vai mostrar hoje que é plenamente possível a gente conseguir conciliar o magistério com a advocacia e da importância até de conciliar. E hoje eu recebo o doutor Adriano Duarte, que é professor, né, professor do UNINTA, professor da Faculdade 5 de Julho e também advogado criminalista. E ele vai falar um pouco sobre as suas experiências, tanto no mundo do magistério como da advocacia. E aí eu peço ao doutor Adriano Duarte que possa ingressar, né, que eu aceito aqui, se você puder ingressar, doutor Adriano, estiver nos ouvindo, pode ficar à vontade aí para ingressar. Convite aqui para o doutor Adriano Duarte, para que ele possa ingressar. Pronto, aceitar aqui. Meu querido amigo doutor Adriano Duarte, é um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco, trazendo aí a sua visão, né, a sua experiência, um homem já bastante experimentado, um homem já experiente naquilo que faz. O doutor Adriano Duarte, ele é professor de Direito, foi professor de História, o homem é advogado criminalista, grande tribuno no Tribunal do Júri, o homem é diferenciado no Tribunal do Júri, é comunicador, né, faz parte de um programa de rádio como comunicador, é um homem que tem toda a experiência e todo o preparo que realmente um advogado criminalista precisa ter, apesar do pouco tempo na advocacia criminal, mas assim, a sua bagagem, né, na sua vida, em toda a sua experiência, no magistério, em outros segmentos que o doutor já atua, como na comunicação, isso lhe faz um profissional totalmente diferenciado quando se trata da advocacia criminal. Seja muito bem-vindo, doutor Adriano Duarte. Eu vou lhe deixar aqui para o doutor poder se apresentar, para quem
nos acompanha, não conhece ainda o doutor Adriano Duarte, que eu acho difícil não conhecer, mas para quem não conhece, vou deixar aqui esse início aí da sua fala, do seu tempo, para você se apresentar. Doutor José Rodrigues, para mim, inicialmente é importante dizer que é uma satisfação e um privilégio absolutamente imenso estar participando do Fala Criminalista, né? Esta contribuição que você dá para a advocacia criminal. E quero expressar também a minha gratidão por este programa também. Você sabe, e eu não faço questão de esconder para absolutamente ninguém, da minha gratidão pessoal a você, que, em minha sincera e honesta opinião, sem puxa-saquismo barato, apenas rememorando minha formação primária, que é em História, e como historiador, eu sou absolutamente ciente do momento que vivo, né, da realidade que tenho, né, de que você, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores advogados criminalistas da história de Sobral. E tem uma benevolência, tem um coração aberto e voltado para Deus, tem uma mão que acode, que acalenta e que ajuda e contribui por vontade própria com as suas maiores e melhores experiências também com Fala Criminalista. Então, é um privilégio estar aqui neste programa, porque ele tem contribuído muito para a advocacia criminal, para aqueles que são amantes do direito penal, para aqueles que estão querendo se antenar naquilo que tem de mais novo de discussão do mercado. Eu tenho assistido os seus programas, já vi a questão das provas digitais, vi também grandes tribunos do júri, né? Um de vasta experiência, outro que trata também de temáticas no tribunal de júri que são impressionantes. Né? Eu estou aqui de dois grandes tribunos do júri que você convidou já passado a Fala Criminalista. Um deles é o doutor Arthur, que eu lembro agora da última que nós tivemos, que eu acho um ser absolutamente fantástico. Mas, agora sim, respondendo objetivamente à sua pergunta, eu sou Adriano Duarte. Eu sempre costumo dizer que Adriano Duarte não diz exatamente quem eu sou, porque o nome nada mais é do que um rótulo que nós sequer tivemos a oportunidade de escolher. Né? Foi nos dado por outra pessoa, e esta pessoa que de fato é importante, que é minha mãe. Eu sou filho adotivo de uma ex-dona de Cabaré, Dona Wanda, a quem eu tenho uma gratidão absolutamente imensa. Uma senhora de fibra e hoje uma senhora de muita força, não é ainda lúcida. E a história viva de Sobral, doutor César. Conversar com a mamãe é você passear pela época dos Barretos e Prados e as disputas de poder naquela época, porque no Cabaré era um local bom para se informar sobre a cidade de Sobral. As pessoas sobre o teu etílico acaba falando mais do que o que deve. Verdade. Ela tinha 10 filhos já do ventre, de pais diferentes, porque mamãe, a dona Wanda, ela, muito nova, acreditou no amor. E naquela época, a virgindade, né, da mulher era o maior patrimônio que ela tinha. Né? Ao se entregar para uma pessoa amada, né, ela foi expulsa de casa. E como ela gosta de dizer, ela caiu na vida. Né? E aí foi que ela acabou depois transformando em dona de cabaré, teve 10 filhos e criou a mim. Além de criar a mim, ela criou a outros também. Eu tenho outros irmãos que são adotivos também, mas esses eram mais velhos e hoje já têm suas famílias constituídas. Agora, o interessante, doutora Zéza, é que o primeiro filho da mamãe, o primogênito dela, né? Ela deu para adoção. E o mais impressionante foi que, posteriormente, eu cheguei a encontrar com esse meu irmão. E sem nós sabermos, né, de que éramos filhos da mesma mãe. Só que ele biológico dado à adoção e eu adotivo da mãe que o deu. Né? E aí nós nos encontramos. Eu fui o responsável pela reaproximação, porque, lamentavelmente, ele acabou falecendo na Covid-19. Por Covid-19. Mas eu consegui fazer a reaproximação dele com a mamãe, teve ali um momento muito feliz. Então, eu sou esse filho da dona Wanda, que
desde cedo, tem enfrentado absolutamente muita dificuldade, mas nunca desistiu. Eu acho que o maior dom que Deus me deu, eu sou grato a Deus por isso, é o dom da persistência. Né? Uns pensam que a oratória é construída, acredite, né? Foi muita leitura, é conversa, é aprendendo com os melhores, né? Por exemplo, é vendo os vídeos do Dr. Zé, eu lhe convido para ver também. É isso, é vendo os melhores e buscar um exemplo, buscar se exemplar neles. A minha formação inicial, né? Eu fui o primeiro na minha família a alcançar o ensino superior, né? Quando eu entrei em História na Universidade Estadual Vale do Acaraú, depois também entrei em História na Universidade Federal do Ceará, e por fim resolvi fazer Direito. Bacana. Doutor Adriano, e como foi que nasceu essa sua paixão, né, pelo magistério, né, pela sala de aula, pelo ensinar, né, que isso significa um transbordar na vida das pessoas, contribuir, né, com a vida das pessoas. E desde já agradecer aí, né, todos os alunos do doutor Adriano que nos acompanham aí. Hoje a live está bastante aquecida e eu tenho certeza aí que a maioria dos nossos ouvintes, né, que são amigos, queridos e também alunos do doutor Adriano Duarte, que ele tem algo que é difícil hoje do professor que é professor e amigo do aluno, né? Consegue reunir o doutor Adriano Duarte em um professor e, ao mesmo tempo, o amigo, aquele que é benquisto, aquele que ajuda, motiva os alunos, e a gente tem percebido isso por onde a gente tem andado. E o doutor Adriano é uma referência hoje no que faz, no que ensina e principalmente da maneira cativante como ele trata o aluno, né? Deixa o aluno à vontade de saber cobrar no momento certo, no momento em que é para ser cobrado, mas também uma outra forma de relacionamento com o aluno, né? Aquele contato mais próximo, aquele contato sem aquelas barreiras, aquele excesso de formalidade que a gente vê muito na sala de aula, e isso torna diferente, né? Faz com que você tenha essa proximidade muito maior com o aluno, com a aluna em sala de aula. E eu queria saber como foi que nasceu essa paixão pela sala de aula, como foi o início da sua caminhada no magistério. Doutor Osés, uma das minhas primeiras grandes referências de vida, depois da mamãe, foi uma professora Fátima Souza, que é conhecida como Dona Fátima do Zé Leiteiro. Foi ela a que me deu inicialmente a educação que eu cultivo tão primorosamente até hoje. Porque eu era um ser bruto, eu era um menino de periferia. Né? Eu vivia ali pelo bairro da Pintor Lemos, do Tamarindo, por trás da fábrica de tecidos, uma boa parte de minha vida. Então, eu era esse ser, às vezes rebelde, às vezes meio marginalizado, por que não dizê-lo, né? E por ser negro, acredite, pasme, né? Tem-se ainda a questão de um preconceito muito grande. Eu me lembro que eu já fui chamado de trombadinha, né? Algumas vezes na vida, mas eu descobri que uma das formas que nós temos de vencer na vida é através dos estudos. Sem sombra de dúvidas, a mais segura de todas elas. E outra grande referência para mim foi outro professor, o professor Aurélio de Almeida Monte, que é professor de História. Né? E aí eu descubro duas paixões. Primeiro, a questão da didática em si, né? Que é o hábito e a arte de ensinar, e a paixão pela história, né, que foi minha paixão primária e é minha paixão até hoje. Né? Eu não traí a história com o direito, eu acoplei os dois. Né? E o professor Aurélio foi, sem sombra de dúvida, uma grande referência para mim também. Mas eu fui entrar no magistério no sentido de começar a dar aula aos meus colegas de sala de aula. Né? Naquela época eu gostava muito de história, né, das aulas do professor Renato Paiva, professor Cleber Teixeira, né, que são grandes referências na história de Sobral, né, professor Harrison Jean, professor Sérgio Feitosa,
e professor Arimatea Loyola, né? Na geografia, o professor Fernando Colei Biapina, que está acompanhando a live, um abraço, Fernando, viu? E por eu ter muita facilidade com a disciplina, os meus colegas que tinham mais dificuldade me procuravam para tirar dúvidas. E aí, como começou a aumentar a quantidade, eu juntei todos e resolvi dar uma aula para eles. Mal saber que se eu realmente sabia dar aula. Porque não é só, e você, doutor Oséias, que consegue também conciliar muito bem isso, que é ter muito conhecimento e saber transmitir este muito conhecimento que você tem. O senhor é dono de um didatismo absolutamente imenso. E eu digo isso, mais uma vez, sem puxa-saquismo barato, porque eu fui seu aluno no curso de Advocacia Criminal Prática do Universo Júris. Por sinal, você que está ouvindo, e quer entrar na parte criminal, se quer conhecer a parte criminal, eu lhe aconselho a fazer o que eu fiz, que foi o curso do Dr. Zé de Advocacia Criminal Prática, que ele vai aperfeiçoar e vai criar outros, que eu vou fazer todos. Eu sempre faço tudo. Coisa boa. É do didatismo imenso. Então, minha maior missão naquela época era saber se eu conseguiria ter muitas informações, mas principalmente transmitir essa informação de uma maneira facilitada, possibilitando que o outro pudesse entender. E aí, doutor César, é interessante porque e primeiro foram os meus colegas, depois outros começaram a pedir ajuda, né? E aí eu me lembro como se fosse hoje, né? Depois que eu saí do terceiro ano, que eu voltei para poder tentar o UFC. Naquela época, cada faculdade tinha o seu vestibular, ainda não tinha Enem. Eu fui fazer o UFC em Fortaleza e eu voltei para o cursinho. Só que o Luciano Feijão, um abraço para o grande professor Luciano Feijão, que já me deu grandes ajudas e que eu sou muito grato, mas o doutor Zé também o é. Também, também. Gratidão, Tem, gratidão eterna. tal qual eu, tem uma relação meio de amor e ódio ao Luciano. O Luciano é um amor de pessoa e eu sou muito grato ao queridíssimo professor Luciano Feijão. E ele me deu 50% de desconto. Eu falei, professor Luciano, eu não tenho condição de pagar nada, mas eu lhe proponho a criar um reforço que não existe em colégio nenhum do Brasil. Um reforço de história. Quem é que tem um reforço de história? Porque naquela época, né? Aliás, ainda hoje tem gente que pensa que história é matéria decorativa. Eu sempre fui crítico dessa questão, porque eu digo e falo com muita clareza que matéria decorativa é a matemática. Por ser exata, possibilita que você decore e nunca vai mudar. A história não, porque a história pode ser reescrita, reinterpretada, ela pode ser, inclusive, né, reinventada. Né? Então, eu comecei a dar. Aliás, eu me lembro como hoje o Luciano falou assim: e tu sabe história? Aí eu, aquela humildade ainda, com medo, né? Eu sei um pouquinho não, quer saber se sabe história. Aí eu peguei professor Luciano Feijão, Sobral, Ceará, Brasil ou geral. Escolha um assunto que eu vou lhe dar uma aula agora. Foi mesmo. Ele é mesmo? Sobral, Sobral. Ele, rapaz, começa segunda-feira. Graças a Deus ele não pediu. Depois eu estudei um condenado para poder dar aula. E aí eu comecei com de reforço, o Colégio Luciano Feijão. O engraçado, doutor Zé, é que minhas primeiras aulas iam 2 alunos, e os 2 eu pedi para que eles marcassem. Mas, e eram meus amigos, né? Bruna Moura, Raíssa Uchoa, né? 2 meninas. E depois chegou o Renan Uchoa, irmão da Raíssa. Aí depois chegou o Renan Babal, que a gente chamava. Aí o Vanderlei. Só amigos. Só que todos eles tiraram notas boas na prova dificílima naquela época do bicho papão Luciano Feijão, que era o Kleber Teixeira. Né? E eu fui aluno dele. Foi meu professor de história, rapaz. Exatamente. História do Brasil. História do Brasil. E um gênio. Kleber sabia muita história. Sabia não, sabe, perdão, viu? Porque ele não deixou de saber, não. E até hoje está em sala de aula, abrilhantando. Mas aí, eles tiraram todas notas boas.
E espalharam para os outros, que fui eu que tinha ensinado eles o conteúdo. Na aula seguinte, lotou a sala assim, das pessoas brigando lá de fora para entrar. Aí foi quando o Luciano Feijão me botou. Né, que ele viu aquela briga, que bagunça é essa? Ele sobe, né? Meu irmãozinho, aquele relógio dele É, solto, né? Que bagunça é essa aqui? Aí disseram, reforço. Reforço? É do Adriano. Do Adriano. No dia seguinte, ele estava na sala dos professores. Aí chegou lá, olha, ontem, reforço do Lucas, Lucas Carvalho, hoje coordenador do Farias Brito, um abraço, professor de viu? matemática. Exatamente. Tinha ninguém. Reforço do James Dias, professor James Dias, Carlos James Dias, professor de Química, tinha ninguém. Professor Sérgio Vasconcelos, tinha ninguém. Havia um corinho de rato daquele ali, lotando. A Lúcia me chamou na sala dele e me deu meu primeiro pagamento. Né? Me deu uma pequena bolsa. Eu que já tava ali, né, em troca do cursinho, acabei ganhando uma pequena bolsinha para poder ajudar aí no dia a dia. E aí começa a minha história como professor. Né? Depois eu sou convidado para ser professor titular no Farias Brito. Né? No ano seguinte, eu acho interessante porque como as coisas de Deus são formidáveis, viu, doutor Oséias? Porque eu me lembro, eu saí do Luciano Feijão, e os professores do Luciano Feijão foram, muitos deles, tomados pelo Farias Brito, né? Aí eu olhei e falei assim: um dia eu vou dar aula nessa escola. Mal sabia eu que pouquíssimas horas depois eu estaria recebendo uma ligação, né, com uma voz absolutamente peculiar, falando: Carlos, professor Adriano, Carlos, Carlos, Carlos Dias. eu tenho uma proposta para você. Professor Carlos ficou da aula no Farias Brito. E aí eu fui para o Farias Brito, passei um bom tempo lá, ensinei concomitantemente ao ao Colégio Santana, também fui professor de Santana, e professor também do patronato. Então, assim, as grandes escolas de Sobral, eu fui professor de todas elas. Aí incluo também o Zé Romão aí no meio, mais recentemente também fui professor. Mas foi assim que começou a minha história com o magistério. Agora, a paixão em si a gente vai descobrir em sala de aula, né? Porque é interessante o quanto a sala de aula ela é, de fato, um ambiente mágico, querendo dizê-lo, né? Porque é uma troca de experiências e tem sido maravilhosa. Perdão por ter me esticado bastante. E é interessante, doutor Adriano, que na sala de aula você se descobre, né? E aí, trazendo um pouco para minha realidade, eu terminei o terceiro ano também no Luciano Feijão, terceiro ano do ensino médio, e quando passei em Direito, né, na Universidade Estadual Vale do Acaraú, e no ano seguinte eu já comecei a dar aula no Luciano, também de reforço com professor de matemática. E ali, para quem não está, para quem não está aqui, para quem está nos ouvindo, e é importante isso, porque assim está relacionado à nossa trajetória, né, nossa trajetória de vida, essa questão da sala de aula, mas hoje eu dou, eu posso falar com propriedade e dizer para as pessoas que nos assistem e principalmente aquelas que têm algum tipo de dúvida ainda de buscar a sala de aula, de ensinar, de exercer o magistério, eu posso garantir para vocês que é a melhor opção para se ter, né? Para realmente assumir isso. Por quê? Porque quando eu tinha lá os meus 17 anos e eu passei na faculdade de Direito, a forma como eu enxerguei de me sustentar na faculdade era dando aula. Era dando aula assim como você também foi lá, disse, ó, eu quero uma oportunidade, tá aqui e tal, e o Luciano de pronto me deu esta oportunidade. Mas ali foi muito importante para a minha vida. Por quê? Porque eu era alguém muito introspectivo, era alguém muito fechado, não tinha aquela desenvoltura de falar com as pessoas, de chegar numa sala de aula com vários alunos e manter uma comunicação com aqueles
com aqueles alunos e principalmente de uma maneira didática, de uma maneira coerente, fazendo com que os alunos conseguissem entender a mensagem que eu estava ali me propondo a transmitir. E isso está relacionado a tudo que se faz na sua vida, principalmente aí trazendo para o campo do direito. Né? Porque o que a gente faz hoje, doutor Adriano? A gente faz júri, a gente participa de júri. Né? E aí você está numa audiência que você tem que fazer as alegações finais de forma oral. Como é que você consegue ali traçar uma estratégia e um raciocínio de maneira coerente a transmitir aquilo que você pretende passar, aquilo que você pretende levar até o julgador, no caso do juiz togado, ou até mesmo os julgadores, no caso dos jurados, né, nos crimes de competência do tribunal do júri. Então, hoje eu posso se dizer que eu faço júri, que eu atuo no tribunal do júri, mas isso foi possível a partir do momento em que lá no meu início, lá quando eu iniciei a faculdade de Direito, eu dava aula, por mais que fosse aula de matemática, mas aquilo me deu uma percepção, né, de como eu poderia ali transmitir às pessoas o meu raciocínio, a mensagem que eu estava me propondo ali a transmitir. E isso foi muito importante para que eu conseguisse hoje ter um desempenho coerente, legal, quando se fala no âmbito do tribunal do júri, quando se fala em uma construção de uma tese defensiva, quando se fala em uma construção de umas alegações finais ali orais, logo após a audiência de instrução e julgamento, já chegou ao ponto de eu passar de 8 da manhã às 5 da tarde em uma audiência de instrução de julgamento e terminar a audiência o juiz, alegações finais de forma oral. E aí eu passo 20 minutos falando sobre todo aquele contexto do que aconteceu na audiência de instrução e julgamento e, além disso, traçando uma estratégia defensiva ao longo da minha fala para ter ali uma conclusão daquilo que eu pretendo transmitir ou que eu pretendo usar como tese defensiva. E isso só foi capaz porque lá atrás eu pude ter esta oportunidade de se valer ali da sala de aula que me possibilitou esse desempenho quando se fala da advocacia. Então, é algo que está conectado, é algo que está associado. Né? Então, se você me perguntar hoje, José, como é que tu constrói toda essa tese defensiva no tribunal júri? Eu vou lhe dizer que foi lá atrás, quando eu comecei a dar aula, e aquela fase foi de suma importância para que hoje eu pudesse ter esta análise, né, diferenciada ali, mais didática, mais coerente, mais estratégica. Isso só foi possível a partir da sala de aula. Né? Então, assim, você trouxe um pouco da sua realidade e eu estou compartilhando com você também para que as pessoas que estão nos assistindo possam também usar, né, desse mesmo instrumento, possam usar desse mesmo formato para poder ali lá na frente usar isso daí num júri ou numa audiência, enfim. Muito legal, muito bacana, né? Você poder hoje compartilhar aquilo que lá atrás você teve de experiência e que hoje é de suma importância para que a gente possa construir uma atuação na advocacia de maneira bem estratégica. É uma forma, né, doutor José, de dizermos, né, que o conhecimento não se perde, ele se transforma. Verdade. Né? E nesse
se acrescenta, né? Ele se soma a outros conhecimentos que nós vamos adquirindo posteriormente. Né? Essa sua experiência ela foi base. Né? E hoje, eu digo isso porque já tive a honra também de ver o seu trabalho na preparação para o Tribunal de Júri, que é absolutamente brilhante. Eu digo porque é um trabalho, gente, de, de muito suor, literalmente. Não pense que é fácil porque não é. É muita leitura, é de quem domina todo o processo, do começo ao final, de quem conhece todo o processo e quem organiza o processo como se fosse uma aula, viu? Até porque você vai estar ali explicando o direito e o caso em si, fático, né, a pessoas que são oriundas da sociedade, que não têm formação no direito obrigatoriamente, nem têm obrigação de tê-lo. Elas são representantes da sociedade. Eis a razão pela qual o seu didatismo nesse ponto realmente é, 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 lhe ajuda bastante. Né? E ainda acrescenta a apresentação de slide que você faz, que é formidável. Com os efeitos do Dr. Jonathan, que é um gênio, eu gosto muito do Dr. Jonathan, eu acho ele um advogado brilhante, e a doutora Karine também, que são os seus dois sócios aí, que são o futuro da advocacia. Aliás, já são realidade, né? Porque o futuro, mas sem sombra de dúvida, são grandes advogados que lhe dão grande contribuição, não tenho nenhuma dúvida. Entendeu? E Verdade. os resultados são perfeitos, são perfeitos. Eu digo isso Interessante, porque doutor Adriano, que, né, que não é. você falou. Hoje a gente no júri a gente usa muito da infografia, né, de recursos audiovisuais que nos possibilitam transmitir para os jurados toda a construção da nossa tese defensiva, né? Então a gente sempre busca ferramentas que consiga transmitir aos jurados uma ideia, né, do que realmente a gente ali está se propondo a transmitir, indo fazendo uma filmagem do local, trazendo slides, fazendo comparativos, vídeos que faz com que os jurados eles tenham uma compreensão melhor, né, mais apurada do contexto ali da narrativa daquele processo. É importante isso. E aí quando você fala utilização de slides, tudo, pelo menos aqui a nível da região, quando eu comecei a fazer júri, eu fui um dos primeiros advogados, talvez o primeiro, a utilizar desses recursos, né? Dos recursos. E é interessante porque com o passar do tempo, e aí a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai buscando conhecimento através de outros profissionais, e eu venho fazendo isso constantemente, vou a São Paulo, vou ao Rio de Janeiro, vou buscar de experiências, né? Porque no final de tudo, o que a gente busca em outras pessoas são as suas experiências, que é o conhecimento técnico, aquela doutrina, aquela algo mais técnico, você ali adquire num livro, você adquire num curso, ou num livro mesmo, numa revista, enfim. Mas o que é mais valioso, e é por isso que a gente precisa estar a todo momento buscando esse conhecimento de outras pessoas, a gente não achar que a gente sabe de tudo, porque isto é orgulho, né? Achar que eu não posso assistir uma aula do doutor Adriano sobre determinado tema, achar porque eu sou advogado, eu não posso, as pessoas não podem me ver assistindo uma aula do doutor Adriano, porque isso vai desmerecer o meu trabalho, a minha imagem, não. A gente tem que buscar, de fato, conhecimento com outros profissionais. A gente tem que se valer disso. Porque o que acontece? Você vai buscar lá no doutor Adriano Duarte, numa aula dele, uma experiência que ele teve, que você pode não ter vivido aquela experiência. Então você adquire a experiência. Você sabe como foi que o doutor Adriano Duarte ele se comportou diante daquela situação. O que foi que ele fez? E às vezes
não só o que ele fez, muitas vezes o erro que ele cometeu lá atrás, que ele pode chegar. Eu tô Adriano? Pronto. Pronto. E o erro que ele muitas vezes, o erro do Osés, o erro do doutor Adriano, os acertos, tudo isso podem ser utilizados para que você possa construir uma carreira mais sólida, para que você possa atuar de maneira mais precisa, com mais segurança. E quando eu fiz alguns cursos fora, né, para poder realmente buscar esta bagagem com outros profissionais, até profissionais que tinham uma experiência maior no mercado. E nesse curso que eu fiz, ele falava sobre a questão da infografia, do uso de, do uso de recursos, né, audiovisuais, slides, vídeos, enfim, o uso disso. E aí muita gente ficava olhando assim, e dizia assim, rapaz, mas que top isso e tal. E eu dizia, rapaz, eu já faço isso há muito tempo, né? Há muito tempo que eu faço isso, sem ao menos ter tido a oportunidade de ter assistido aquilo para me estimular a fazer. Assim, ainda que eu fizesse muitas vezes inconscientemente, assim, no sentido de saber a técnica da infografia, de como fazer e tudo, eu já fazia do meu jeito. E aí é legal porque quando eu me deparei com isso, eu percebi, rapaz, eu estou no caminho certo, né? Porque eu já fazia isso, e me deparei com profissionais renomados que estavam ministrando sobre a importância do uso de infografia, do uso de slides e tudo nos debates no Tribunal do Júri. E quando eu me deparei com aquilo, eu disse, rapaz, eu já faço isso, né? Ainda que de maneira não técnica, não tem naquela justificativa técnica de usar isso, de mostrar isso, de fazer isso de maneira consciente, tecnicamente, mas eu já fazia isso. E aí é importante, porque depois que eu tive a oportunidade de entender isso de maneira técnica, a coisa mudou completamente. Não era algo mais só inconsciente, era algo que você faz com um nível de consciência técnica e aquilo vai se aperfeiçoando e você vai obtendo resultados, né, maiores, assim, positivos, enfim. Então é bacana isso, porque isso é, isso é oriundo da sala de aula. A melhor maneira de você transmitir para o aluno, do aluno de maneira mais didática possível, o ensino, aquilo que você se propõe a transmitir. Né? E quando você traz isso para o tribunal do júri, ou traz isso para uma audiência de instrução e julgamento, você consegue se valer desse conhecimento que você adquiriu lá atrás e conseguir possibilitar que você tenha um ótimo desempenho. Então, é muito bacana. Doutor, eu gostaria de saber de você, é possível, porque eu via muito isso antes, né? Ah, fulano de tal é professor de direito. Se ele é professor de direito é porque ele não advoga. Não sei se o doutor já passou por isso. Ah, quem é professor é porque não tem tempo para advogar e tudo. Ou seja, existe um certo preconceito. É possível conciliar o magistério com a advocacia? É possível o advogado professor, o professor advogado? É possível isso? E como fazer com que isso seja possível? Perfeito, doutor Zé. Olha, antes de responder objetivamente o que você perguntou, você falando me lembrou, né, aquela velha frase, né, que diz que os inteligentes aprendem com os próprios erros, os sábios com os erros dos outros. Né? Os poucos nunca, né? E aí por isso que a gente tem que ir atrás de ter mesmo essa vivência. Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de ego que me impeça de assistir uma boa aula, né, de quem quer que seja, né? Porque eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para poder ensinar, certo? Mas voltando agora à questão
de você poder conciliar a sala de aula com a prática da advocacia. Antes de mais nada, me permitam dizer, né, que eu fiz faculdade de Direito do Centro Universitário Uninter, mandar aqui um fortíssimo abraço para o doutor Oscar Rodrigues, que é o chanceler do Centro Universitário Uninter, e foi quem me deu também uma oportunidade. E você tem uma característica também que me é inerente, é a gratidão que eu tenho às pessoas que me deram a aula. E eu gostaria muito de agradecer ao Oscar Rodrigues, ao Moço Rodrigues, Lara Rodrigues, a professora Elisa, né, ao Gladstone, que foram pessoas que me ajudaram em momentos importantíssimos na minha vida, a Islana Rodrigues, enfim. Mas depois que eu me formei, doutor Zéias, aí a grande questão é fazer o AB. Eu fiz o AB, eu passei na primeira fase de primeira e na segunda de segunda. Né? Você aquela repescagem que tem. Eu escolhi direito constitucional e depois que eu passei na OAB, eu fui brigar ainda pela minha carteirinha. Receber a carteirinha para começar a atuar. Depois que eu recebi a carteirinha, e aí foi que e aí, com relação à carteirinha, agradecer ao doutor Rafael Ponte, que me deu uma mão, viu? Eu peguei, agora eu sou advogado. Sim, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu boto no escritório e fico esperando os clientes virem? Como é que acontece? Como é que é a prática? Então, sem saber o que fazer na advocacia, eu voltei para a minha zona de conforto, que era a sala de aula. Né? E solicitei, né, ajuda para que eu pudesse ingressar na sala de aula, mas agora eu não queria mais voltar para o nível secundarista, porque eu já tinha passado por isso. Era uma experiência que eu já tive. Eu estava em busca de uma nova experiência. Para isso, eu comecei a pensar em me especializar. Então, o primeiro passo para quem quer o que é o magistério é você buscar uma especialização, né, para que você possa ser pós-graduado em alguma coisa. Tá bom? E depois a gente buscar a carreira acadêmica, que é um mestrado. Eu entrei no mestrado posteriormente, estou terminando agora. Né? Quem sabe futuramente um doutorado, embora eu desconfesse que neste momento não tenho essa pretensão de prosseguir com a carreira acadêmica, né? Porque dá trabalho, é bem puxado, mas eu tenho esse sonho de, quem sabe, de parar e fazer um doutorado, se Deus quiser, fora do país, mas também ter outra experiência. Né? Que o doutor Zé falou que é muito importante, muito interessante, que é essa busca e perspectiva de experiências de vida, né, que são importantíssimas. Né? Mas a minha outra questão é escolher a área para atuar, porque quando a gente começa, a gente é generalista, a gente vai pegando tudo. O problema do processo de ser generalista é o trabalho que isso dá, porque cada caso, cada peça, cada área tem a sua particularidade, e você vai ter que se dedicar mais para poder fazer uma petição, poder fazer uma pesquisa. Isso demora muito mais tempo, certo? Você acaba tendo que se sacrificar muito se for pegar muitas áreas. Né? E eu lhe confesso que eu não tinha inicialmente apreço ao direito penal e corria longe do direito criminal. Né? Mas tem uma coisa que é fática. Quando você não escolhe uma área vem e lhe escolhe. E uma vez, né, conversando com o ilustríssimo senhor, o doutor Alexandre Pinto, né, e aí, doutor César, eu gostaria de registrar que ele teceu comentários absolutamente elogiosos ao seu nome, né, e falou da sua capacidade técnica, do seu brilhantismo de defesa, né, do quanto você era bom, né, e me disse exatamente que eu poderia ser tão bom quanto você era, que eu ouvi o tal do júri, né, que eu deveria entrar para o direito criminal, porque o tribunal de júri ele ia me achar, eu iria me achar. Né? Ele fazia um júri simulado e disse que a única lamentação que ele teve foi porque o júri que ele fez foi na época já da pandemia, então foi online. Ele queria ter me visto ao vivo, né, fazendo a defesa, que ele acha que eu me daria bem por eu ter sido professor. E eu fui professor dos filhos dele, hoje, por sinal, grandes profissionais, um grande advogado, viu? Que eu tenho um profundo carinho, Zé Cláudio, um abraço, meu irmão. Agora, doutor, depois que eu realmente escolhi a advocacia criminal, você sabe quais foram os passos que eu busquei. Né? Eu busquei o passo intelectual, eu fiz uma especialização em direito penal e direito processual penal, porque é importante nós termos um domínio
da parte teórica também, para que nós saibamos, né, qual é a métrica teórica legal, né, do Código Penal, do Código de Processo Penal. É importante isso, lógico. Mas também sabemos que a prática é bem diferente da teoria, né, que a prática não funciona exatamente como estão nos livros. E que nós estamos lidando com pessoas. Né? Existe a legislação com relação, por exemplo, à nossa conduta na delegacia, mas vai depender do delegado. E porque cada delegado tem sua forma de atuar, e você tem que começar a aprender a lidar com essas diferentes formas. Né? Agora, como é que concilia a sala de aula, que tem um horário cartesiano, é um horário fechado, que você precisa estar ali? Com a advocacia criminal, que dos ramos da advocacia, sem sombra de dúvida, é o mais dinâmico, com todo o respeito absoluto aos demais ramos. Porque ele é muito diligente. Né? Você pode estar na sala de aula, por exemplo, alguém lhe ligando porque foi preso, porque foi levado à delegacia, né? Porque foi intimado. Né? Então, vai ter um momento que uma coisa ou outra vai se chocar. Por exemplo, mesmo que você elimine as aulas da manhã e permaneça com as aulas só à noite, né? Porque à noite, de fato, nós temos menos diligência, eu digo assim, menos entre aspas, né? Porque a advocacia criminal não tem horário, pode ser a qualquer momento. Né? É manhã, tarde, noite, madrugada, você está ali literalmente 24 horas à disposição. E o júri, por exemplo, que tem hora para começar, mas não tem hora exatamente para terminar. Digo isso porque já tive a honra, a satisfação de fazer um júri, por exemplo, do processo, 4 horas da manhã a gente estava voltando. Né? E cansadíssimos. Até porque, o que o doutor Zé também falou, que eu tenho realmente sentido isso, o júri exige muito da gente. Certo? Então, conciliar a sala de aula com a advocacia, de fato, é um grande desafio. Né? Porque você vai chegar um momento que você vai ter que optar por uma ou outra, se você decidir pegar muitas aulas. Certo? Mas, se você resolver ter eu diminuir neste semestre bruscamente a minha quantidade de disciplina, mas bruscamente mesmo, porque, como o doutor Zé falou inicialmente, eu sou advogado criminalista há pouco tempo. Como advogado, eu tenho pouco tempo de profissão, eu estou literalmente engatinhando, mas pretendo fazer isso de maneira muito firme, forte e devagar, sempre. Né? Mas que seja pautado por aqueles princípios que eu tenho aprendido com os melhores, de dedicação, de honestidade, de competência, de transparência com a relação para com o cliente, de não prometer absolutamente nada, porque nós dependemos de uma decisão que não somos nós que tomamos, né? E quem disser que eu já prometi alguma coisa vai estar faltando com a verdade, porque é a primeira regra básica que a gente aprende no direito criminal. Né? Então, para conciliar, doutor, muitas vezes vai haver choque de horários. Né? E aí, quando a gente puder antecipar, por exemplo, quando o júri for marcado, é bom que a gente antecipe essa questão para a coordenação, né, da instituição, para que eles também não possam ser pegos de surpresa. Né? Agora, se for algo de última hora, aí cabe a você literalmente fazer as suas escolhas e a vida é feita disso. Você vai ter que fazer a sua opção. Não esqueça que você tem um compromisso prévio com os seus alunos. Né? Então, se for o caso, repasse o caso para uma outra pessoa. Nós, advogados criminalistas, né, nós temos um grupo nosso, né, temos um grupo que é capitaneado pelo doutor Osés, e aí você pode chamar um outro advogado que tenha competência e cumprir isso com a sala de aula, mas, sabe, é sempre um desafio, porque uma hora ou outra os horários podem se chocar, e quando se chocar, por óbvio, você vai ter que optar por um ou por outro horário. Eu me lembro uma vez, viu, que chocou uma audiência de notificação que teve, né, e eu fui dar aula. E eu lembrava da audiência da aula, certo? Só que na minha cabeça eu ia sair da aula e iria para a audiência, porque a audiência era 11 horas, mais ou menos. O problema foi que eu me empolguei na aula e entrei. Tem alunos nada de me dizer, nem nada de querer ir embora. Eu empolgado lá dando aula, esqueci da audiência. Aí o magistrado cancelou a audiência, porque a defesa não estava lá, certo? E perguntou ao cliente se ele iria gostar, né, de substituir a defesa, né, mas aí eu fui justificar que estava dando aula. Né? O magistrado disse que isso não era justificativo, não. Eu tinha um compromisso ali com a justiça, tinha que estar lá também.
Então, uma hora ou outra vai se chocar. Quando você puder antecipar para a coordenação, o faça. Né? E eu tenho buscado fazer isso, o que não quer dizer que eu não tenha cometido algumas falhas com as minhas coordenações. Eu agradeço aqui ao doutor Marcos Pinto, né, que é advogado também, e é coordenador lá da F5, da Faculdade 5 de Julho, e agradeço muito ao saudoso Carneiro Neto, que foi meu coordenador no NINTA, e foi quem me deu a mão também para começar a dar aula no NINTA, e nos deixou muito recentemente. E me convidou para uma disciplina que eu achava minha cara, literalmente. Eu achava assim, se tem uma disciplina que nasceu para mim lecionar, era História do Direito. Porque juntava História e Direito de agora. E quem me deu essa disciplina, quem me lecionou essa disciplina foi a professora Michele, também que faleceu no semestre passado. Um semestre muito duro para nós que fazemos parte do UNITA, viu? Porque nós tivemos duas grandes perdas e ainda estamos tentando nos recuperar. Né? São inestimáveis e insubstituíveis. Mas a vida deve seguir. Afinal de contas, viver é uma aventura absolutamente perigosa. Ela sempre termina em morte. Verdade, verdade. Doutor Adriano, e tem algo que você falou, assim, primeiro, como conciliar, né, o magistério com a advocacia, você precisa de uma organização, né? Você precisa de uma organização da sua agenda, você precisa ter uma agenda ali muito bem organizada. Quando se fala da advocacia criminal, você tem algo que é muito dinâmico, né? É um cenário muito mais de urgência, né? Algo que acontece e você tem que estar ali disposto, você tem que estar ali à disposição e tudo para atender o cliente. Então, é uma advocacia de urgência, né? Literalmente de urgência. Aí você tem que ter esta disponibilidade. Mas é sempre bom, e graças a Deus eu tenho conseguido isto, né? Porque eu sempre estou ali próximo, né? Dentro ali do meu ciclo de amizade, de profissionais que são do direito, que são advogados e tal, principalmente criminalistas, de contar com a parceria de pessoas. E você é um dos nossos parceiros aqui do escritório, né? Sempre quando eu preciso, eu entro em contato com o doutor Adriano, assim com outros colegas, né? Outros profissionais que a gente consegue ali, né? Buscar ajuda e ajudar também, ser ajudado, e todo mundo ganha com isso. Né? E aí é importante a parceria. Não tem como, você não cresce sozinho. Não há como você conseguir crescer sozinho. Não tem como. Você pode até crescer, mas até certo ponto. Você tem um limite de crescer sozinho. O crescimento é algo que exige a participação, a ajuda de outras pessoas, né? De outras pessoas, seja qual for o cenário da sua vida, seja no cenário profissional, seja no cenário pessoal, seja no cenário de relacionamento, seja em qualquer dos cenários, seja na relação com filhos, você precisa dar ajuda, você precisa ajudar, mas também você precisa dar ajuda. E aí, para quem tem receio de não conseguir conciliar o magistério com a advocacia, principalmente quem decidir pela advocacia criminal, a parceria é algo que você precisa. Né? É algo que te possibilita você, em determinados momentos, quando as coisas fugirem do teu controle ou da tua organização de agenda, você poder se valer de profissionais, de colegas que possam ali estar lhe representando
naquele caso, naquela situação específica. Mas eu queria deixar para vocês aqui um recado e uma sugestão de como definir a melhor parceria. Como é que eu, Oséias, consigo definir uma parceria com o doutor Adriano para que ele me represente, ou com outro profissional para que ele me represente ali em uma instituição, seja delegacia, seja uma audiência e tudo. Primeiro, a gente precisa de um alinhamento de valores, né? Um alinhamento de valores. Eu não posso ser um advogado que prego o valor da transparência, da honestidade com o meu cliente, de ser sincero com o meu cliente e me valer de uma parceria com um profissional que não tenha esse mesmo valor, que não carregue esse mesmo valor. Então, a parceria ela é imprescindível que exista um alinhamento de valores. Você só consegue ter parceria com aquele advogado ou advogada e esta parceria ela só se sustenta se tiver um alinhamento de valores. Se eu prezo pela honestidade, se eu prezo pela transparência, se eu prezo, né, pela competência, o meu parceiro, o mínimo que se espera dele também é isso. Então, quando eu ligo para o doutor Adriano, estou precisando de você agora, é urgente, existe a possibilidade de você me atender? E aí, doutor, posso sim, doutor, eu vou lá e tal, tal. Por que isso? Porque eu não liguei para A, para B, para C, eu liguei para o doutor Adriano ou para um outro colega que a gente tem como parceiro no escritório profissional por conta desse alinhamento da parceria. É importante. Boa noite, Paulo, boa noite a todos. É importante este alinhamento. Então, a parceria é importante para a organização, né, da sua agenda, para aquilo que acontece de maneira inesperada. Parceria é importante. Mas para se ter uma parceria, há necessidade de um alinhamento de valores, né, que nós carregamos. Não tem como se manter uma parceria, não tem como se exigir que conseguir que a água e óleo se misturem. Não tem como isso acontecer. E aí é importante essa parceria. E aí você tocou, doutor Adriano, em algo que eu gostaria de compartilhar com quem nos assiste, que é a história de não prometer resultado. Porque um advogado criminalista, ele não pode prometer um resultado. Ele não tem como prometer resultado. Né? Ele tem como fazer o melhor, né? Entregar o melhor, fazer a sua parte da melhor maneira possível, mas o resultado é algo que não depende exclusivamente da vontade do advogado criminalista. E eu, atuando em um processo, no escritório, que o cliente chega para mim, o caso que cabia, olha aí o pessoal do Criminal Play, né, que nós faço parte do Criminal Play, uma comunidade excepcional, o professor Alexandre Moraes da Rosa e também de vários outros experts que a gente vem contando. Todos nós precisamos de mentores, sabia, doutor Adriano? Todos nós. E eu tenho o professor Alexandre Moraes e outros experts lá na mentoria Criminal Play. O meu mentor é você, doutor Wendel. É que me ajuda com Pois é, doutor. Aí nesse caso específico, é impressionante. O cliente me procurou e era um caso em que cabia acordo de não persecução penal, certo? Um caso que cabia, era visivelmente possível ali a aplicação do acordo de não persecução penal.
E aí eu cheguei, o cliente me procurou e eu disse, ó, o crime que está sendo atribuído a você cabe à NPP. Se o Ministério Público entender de não propor a NPP, cabe suspensão condicional do processo, suscise e tal, expliquei tudo para ele e tal, pelo que está sendo aqui imputado. O que acontece, Adriano? Para você ver como as coisas muitas vezes fogem do controle do advogado, né? E é por isso que o advogado tem que ter a comunicação mais assertiva possível e transparente, para que não, muitas vezes, o cliente ele não se sinta enganado. Tem que ter um alinhamento de expectativas, é preciso isso. O cliente, advogado e cliente tem que ter uma comunicação de alinhamento de expectativa, não é de prometer resultado, mas também você pode dizer, não pode chegar e dizer para o cliente, ai, teu direito é péssimo e tu vai se lascar todinho aqui ao final do processo e tal, que é o cliente que vai querer um advogado que transmite isso, né? Então você tem que ter um alinhamento de expectativa com o cliente para saber de fato aquilo que você pode oferecer para o cliente, mas sempre deixando claro que o resultado final é algo que foge, né, do seu controle, é algo que pode acontecer de um tudo. Nesse caso específico, cabia a NPP, cabia a suspensão condicional do processo, enfim, cabia todos os benefícios da justiça negociada para impedir que o processo prosseguisse. Beleza. O Ministério Público solicita ao juiz prazo para entrar em contato com o, o investigado para oferecer o acordo de não persecução penal. E eu mostro para o cliente, ó, que o juiz, o Ministério Público, informa o magistrado que é hipótese, que é uma das hipóteses de cabimento do ANPP, e ele solicita um prazo para que ele entre em contato com o investigado com a finalidade de propor o acordo de não persecução penal. Beleza. O que acontece, doutor Adriano? Simplesmente quando eu analiso o processo, dias depois, o Ministério Público apresenta a denúncia, dizendo que não era caso de acordo, não era hipótese de acordo de não persecução penal, certo? Que não cabia acordo de não persecução penal, contrariando totalmente o parecer anterior dele, que dava conta que era sim possível o acordo de não persecução penal. Ou seja, de um dia para o outro a coisa mudou completamente. Você recebe o seu cliente, você mostra o seu cliente o parecer do Ministério Público, dando conta que era possível a aplicação do acordo de não persecução penal, solicitando prazo ao juiz para suspender o processo, suspender o trâmite, para que ele entre em contato com o investigado para oferecer um acordo de não persecução penal. Depois de um mês, você tem um parecer do Ministério Público dizendo que não era hipótese de cabimento do acordo de não persecução penal e já oferecendo a denúncia. E aí a coisa muda da noite para o dia, de um dia para o outro, simplesmente, né? Simplesmente algo que você contava com a acordo de não persecução penal e o Ministério Público avisa que vai oferecer um acordo de não persecução penal e simplesmente ele denuncia dizendo que não era mais hipótese de acordo de não persecução penal. Como é que tu explica isso para o teu cliente? Como é que o teu cliente ele vai entender um discurso em que você mostra para ele que o promotor vai oferecer um acordo de não persecução penal e que o promotor reconhece que cabe acordo de não persecução penal e simplesmente um mês depois ele denuncia dizendo que não cabia o acordo de não persecução penal? Cabe ou não cabe? Né? É algo que muda de um dia para o outro, assim, sem ter nada que justificasse essa alteração. E aí, doutor Adriano,
Eu peguei, pensei assim, não, ele apresentou a denúncia, mas cabe suspensão condicional do processo. Então, ele entende que não cabe a acordo de não persecução penal. Para quem nos assiste, o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico entre acusação e defesa, em que o promotor, ele, o Ministério Público, é, ele, ele estabelece algumas condições, está lá no 28A do Código de Processo Penal, e uma vez atendidas essas condições e cumpridas essas condições, o sujeito ele é homologado este acordo e tudo, e vai surtir lá o efeito. Tudo. Aí você me pergunta, Lessa, é nulidade isso? O que, que acontece? Eu posso recorrer daquela decisão do promotor quando denuncia, dizendo que não cabe acordo de não persecução penal. Então, ele deu um parecer. Eu poderia recorrer. E este recurso, de acordo com o Código de Processo Penal, é um recurso direcionado ao procurador de justiça, né, que é o chefe lá dentro da hierarquia do Ministério Público, que vai analisar se é possível ou não o cabimento do acordo de não persecução penal. Você pode apresentar recurso contra isso. Mas o que, que eu quero trazer para vocês? Nesse contexto, eu pensei, não, cabe suspensão condicional do processo. E existe uma diferença entre o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo, o fato da confissão. No ANPP, no acordo de não persecução penal, o sujeito precisa confessar de maneira formal e circunstanciada a prática do crime. Na suspensão condicional do processo, que acontece após a denúncia em uma audiência em que o juiz vai estabelecer condições e, uma vez aceita, existe um período de prova em que o sujeito é submetido a esse período de prova, que vai de 2 a 4 anos, o sujeito não é obrigado a confessar a prática do crime. Há essa diferença. Então eu pensei, pode ser que a suspensão condicional do processo seja até melhor do que o acordo de não persecução penal, porque não existe uma confissão. Que existe um grande detalhe, sabe qual é? Quais as consequências jurídicas da confissão no acordo de não persecução penal na seara civil, na seara administrativa? Esta confissão no ANPP vincula as demais searas, podem ser utilizadas nas demais searas, é algo que os tribunais ainda estão se manifestando. E a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes o sujeito confessa no ANPP e pode ser que eles utilizem isso lá numa reparação de danos, né? Lá numa reparação de danos. Então, como é que você tem que se portar diante dessa situação, né? E aí, a dica que eu trago é de que, no acordo de não persecução penal, é importante que se deixe lá registrado que esta confissão ela não pode ser utilizada em outras searas, seja no campo do direito do civil, seja no campo administrativo, ela não pode refletir nas outras searas como reconhecimento de culpa. Você, advogado, tem que ter bastante cuidado com isso. E aí, nesse caso, doutor Adriano, o que acontece? Não, cabe suspensão condicional do processo. Beleza, tranquilo. De repente, me veio uma decisão do juiz do caso, né? Do juiz do caso, dizendo o seguinte, que era uma hipótese que ele entendia de violência doméstica e declinou a competência do processo para a vara de violência doméstica. Veja,
doutor. Cabia acordo de não persecução penal. De uma hora para outra, não cabe mais. Cabia suspensão condicional do processo. De uma hora para outra, não cabe mais. Porque o juiz entendeu que se tratava de um processo de competência do juizado especial, porque ele visualizou uma suposta violência no campo, no âmbito doméstico. E aquilo seria competência do juizado de violência contra a mulher. Sabe qual é o grande problema disso, doutor Alexandre? Que se houver a competência do juizado de violência contra a mulher no campo doméstico, ou seja, a aplicação da lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, afasta todos esses benefícios. Afasta o ANPP, porque não pode, está lá no 28A. Afasta a suspensão condicional do processo, não pode, certo? Por quê? Porque a Lei Maria da Penha afasta a Lei 9.099, que é a lei do juizado especial, e a lei do juizado especial 9.099 é que prevê transação penal, é que prevê suspensão condicional do processo, afasta tudo isso. Afasta a possibilidade de uma eventual condenação substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Não pode a aplicação do artigo 44 quando se trata de violência no campo, né, de violência, aplicação da Lei Maria da Penha. Veja, um processo que, no primeiro momento que eu tive o contato com o cliente, totalmente tranquilo, eu abri o processo, mostrei para o cliente, mostrei o parecer do promotor, dizendo que ia oferecer acordo de não persecução penal, expliquei como funcionava o trâmite do acordo de não persecução penal. O cliente saiu do escritório, entendendo tudo, sabendo que iria ser contactado pelo Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal, e de repente hoje estamos diante de um processo que não cabe a NPP, que não cabe suspensão condicional do processo, que não cabe conversão da pena privativa de liberdade restritiva de direito, que não cabe mais nada. Como é que se explica isso ao cliente, doutor? Aí como é que eu vou prometer resultado ao meu cliente, doutor? Como é que eu vou prometer resultado ao meu cliente? Algo que era tão fácil de ser resolvido, que estava tudo sob controle, e de repente as coisas fogem totalmente do controle. É claro, vamos atrás de resolver? Vamos atrás de resolver. Mas vai dar trabalho. Aqui. Você está entendendo? Assim, por isso, a importância de você ter uma comunicação transparente com o cliente, a importância do alinhamento de expectativa, do cliente não chegar no teu escritório entendendo que vai para o céu, quando na verdade no final ele vai para o inferno. Entendeu? E aí eu não sei como, ainda tem advogado que diz, é certeza o resultado, mas como é certeza? E aí eu estou trazendo isso para que vocês entendam como é que é o contexto de atuação do advogado criminalista. Uma hora está fazendo sol, outra hora está numa tempestade, né? De uma hora para outra cai uma tempestade, né? De uma hora para outra, numa tempestade, nasce aquele sol, né? Que brilha, aquela coisa. Então, é muito dinâmico a advocacia criminal. Não é isso, doutor Alexandre? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que é o ramo mais difícil de né, se conciliar com a sala de aula, por esse dinamismo. E a dica, sem sombra de dúvida, é essa que o doutor Zés já deu, que é você ter boas parcerias. E lembrando que ele já ensinou
né? Boa parceria é aquela que tem um alinhamento de valores, certo? E eu sou muito grato, doutor Zé, porque, inclusive, pela sua, como é que eu posso dizer, generosidade. Porque o doutor Zé é realmente muito generoso. Ele sempre ele tem um grupo de criminalistas, é impressionante, porque quando os colegas estão com dúvida, né, que ele pode retirar, ele sempre dá a sua passagem de contribuição de conhecimento. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que, né, houveram peças, né, jurídicas que eu precisei e eu me socorri ao doutor Zéias, né, ao doutor João, ao doutor Anthony, que manda um fortíssimo abraço, o doutor Joelson Cunha também, que eu acho um excelente advogado, viu? E agradeço. O doutor Charles, um dia desse me deu uma peça de execução de dativos, sabe? Eu nunca tinha feito, nunca cobrei o Estado, agora eu vou cobrar. Viu? Então, doutor, eu fico muito grato pela sua contribuição para a advocacia. Eu falo isso enquanto advogado criminalista e também, sobretudo, enquanto professor. Porque você não tem tanto tempo para a sala de aula, né? Se for para ir para a sala de aula, tem que ser aí bem mais planejado. Né? Porque se tem uma coisa que eu tenho presenciado, sobretudo quando eu me aproximei, e hoje tenho, e é com honra que eu falo isso na minha cota de amigos, doutor Zé. Doutor Zé é meu workaholic, né? Que é aquele cara que é viciado em trabalho. O homem ele dorme pensando em direito penal, direito criminal, e acorda pensando em direito criminal. O homem respira pensando em direito criminal, né? Ele só para ali quando ele vai se alimentar do pão da vida, que é quando vai falar da palavra de Deus. Né? Eu sei que tanto ele como a doutora Davidiane Rodrigues também, né, tem essa ligação muito próxima, né, com o Altíssimo, com Deus Pai Todo-Poderoso. E se tem uma palavra que eu gosto, que eles usam bastante, que é transbordar a vida das pessoas. Né, e eles o fazem, como eu disse, com toda a generosidade possível. Né, tanto o Dr. Zé como a doutora Davidiane, que é um advogado absolutamente brilhante. Está me devendo uma entrevista no meu programa lá na Paraíso FM. Vou cobrar, viu, doutor Davidiane? Assim que você tiver um tempinho, lógico, porque eu sei que é muito trabalho aí no escritório, graças a Deus, e que venha cada vez mais. E é por isso que eu queria agradecer, doutor. Muito obrigado pessoalmente, né? Assim como muito obrigado no título da advocacia criminal, pela contribuição que você dá. Doutor Adriano, eu que agradeço, né? Sou grato aí de o doutor ter aceitado o convite, né? Teremos outras oportunidades para tratar, né, de temas mais técnicos, temas específicos, né? Quando eu pensei no tema da live de hoje, eu pensei de a gente possibilitar, né, a partir da nossa história de vida, a partir de tudo aquilo que a gente construiu na sala de aula, né, de isso motivar, né, principalmente estudantes, acadêmicos de direito, que realmente vale a pena, né, vale a pena. E eu digo que é importante porque você tem um cenário daquilo que é prática e você tem um cenário daquilo que é teoria. Se eu disser para você que só a prática vai resolver o teu problema, não vai. A prática é muito importante, mas você precisa de fundamento, você precisa de entendimento, você precisa de conhecimento. E isso você busca nos livros, você busca nas doutrinas, você busca a partir de um estudo. Mas é importante, né, que a gente consiga associar o que é teoria, o que é conhecimento, aquilo que se busca nas faculdades, no campo da pesquisa, né, estudando, se aprofundando, buscando este fundamento que a gente tem que ter. É importante associar isso com aquilo que a gente vivencia na prática. E quando a gente dispõe de um professor que, além de ele viver o magistério, de ele viver a sala de aula, ele ainda tem toda esta experiência no âmbito da prática, da vivência, do dia a dia. Esta associação
faz com que o aluno ele entenda de fato o caminho que ele vai percorrer, né? que ele saiba que ele saiba que ele vai lidar com algo, né, que ele vai estar capacitado para isso. Ou seja, as barreiras, tudo aquilo que ele vai enfrentar, toda aquela realidade que ele vai viver, ele já vem para poder lidar com aquilo, contando com toda a experiência que ele vai adquirir de um professor que tem um conhecimento teórico, que tem um fundamento jurídico, mas também que vivencia a prática e é capaz de transmitir para o aluno o que acontece realmente nos bastidores, o que realmente acontece na vivência prática. Então, associar isso é muito importante. E eu tive a oportunidade, porque assim, doutor Adriano, eu estava vivenciando muito mundo prático. Porque o que acontece? Quando você vivencia muito o mundo prático, o viés prático da advocacia e tal, você acaba estudando, mas estudando aquilo que é mais pontuado, aquilo que é mais voltado para aqueles casos concretos, né? Você começa a ter uma atuação mais pontual, Você busca o conhecimento, que é o conhecimento que tu vai usar ali naquele caso concreto. E às vezes, Usar no seu dia a dia ali, no seu caso concreto. E aí, quando eu comecei, eu tô Adriano, com essa história de curso, prático, tudo, eu tive que correr atrás do tempo perdido para buscar esse fundamento jurídico, ter uma visão muito mais ampla, uma visão geral do todo, né? A minha visão estava sendo uma visão de uma parte. E aí, a partir do momento que eu comecei a lecionar, comecei a viver esse mundo da, do ensino jurídico, eu comecei a buscar me atentar para esse conhecimento mais amplo, esse conhecimento geral, de buscar uma bagagem mais teórica. E isso me possibilitou, inclusive, de eu ter, né, tido a intenção, a vontade de já me submeter a um mestrado na Unifor, passei no mestrado na Unifor, né, e vou começar agora o mestrado em Direito Constitucional na Universidade em Fortaleza, coisa que depois de 16 anos, né, eu vim novamente para uma sala de aula para estudar aquilo de uma maneira, de buscar um conhecimento muito mais um geral, na verdade, né? Uma visão muito maior. E foi importante isso porque eu estou vivendo um novo momento da minha vida, né? E esse momento não é só me contentar com conhecimento específico, conhecimento pontual, conhecimento do que eu utilizo na prática, mas ter uma visão muito mais ampla, né, do conhecimento. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que eu vivencie uma prática de outra forma, né? Eu digo que com mais experiência, com uma visão mais apurada, né, de uma sensibilidade muito maior. E eu tenho visto esse meu crescimento quando eu parei e comecei a me preocupar com esse campo da pesquisa, do estudo, do aprofundar o conhecimento, né? E aí eu digo que realmente vale a pena, né? É importante você associar teoria com a prática. Exatamente. É entender que elas podem ser diferentes, mas que elas não são antagônicas, né? Elas são complementares. De que elas podem ser diferentes, porque algumas vezes a prática, né, ela pode sim
destoar muito daquilo que nós temos no campo teórico. O exemplo clássico é a sentença, né, que tem um prazo para ela ser proferida e nem sempre esse prazo é obedecido pelo magistrado e, por óbvio, né, o imenso trabalho que a magistratura tem. Quem pensa que é fácil, engana-se. Né? Portanto, é realmente complicado. Viu? E o doutor José tem aí falado com relação ao conhecimento prático, né? E é um projeto muito pragmático. E interessante, doutor Zé, porque o senhor, né, tem uma grande contribuição já com o curso, né, e eu já ressaltei aqui o seu didatismo, mas agora, quando tu começares a estudar, né, para fazer a dissertação do mestrado, lá na Unifor, né, tu observarás que a tua forma de escrever também vai mudar, porque ela vai começar a atender a metodologias, certo? E isso não tenho nenhuma dúvida que brevemente vamos ter uma obra aí de autoria do Dr. Zé Rodrigues sobre direito criminal prático, que é uma outra contribuição que eu acho que você pode vir a dar, né, para a oportunidade de escrever um livro, Dr. Zé. De certa forma, é você, vamos dizer que é namorar a eternidade, né? Você escrever também seu nome na história. E eu não tenho dúvida que você já tem sua importância registrada, mas quando você deixar esse contributo também, sem Legado, sombra de dúvidas, vai ser. deixar um Exatamente. legado, né? Verdade. Olha aqui, a Poliano, vou chegar na magistratura, já declaro juíza Poliano. Eu creio, né? Eu creio na concretização de todos os seus sonhos e objetivos de todos nós, né? Acho que a gente tem que buscar realmente fazer aquilo que a gente tem no coração, aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós. Gente, já tem mais de 1h30 de live, né? Eu vou. Depois a gente vai ter um outro encontro, doutor Adriano, para falar de temas específicos, muito provavelmente sobre o Tribunal do Júri. Doutor Adriano é um parceiro da gente no Tribunal do Júri e eu acredito que vocês possam ter percebido aqui que o doutor Adriano é alguém que se expressa muito bem, né? Não só se expressa, mas como tem uma bagagem, né, de conhecimento, realmente algo bem, bem profundo. E ele, tanto é que ele, vez ou outra, está fazendo júri conosco, está aí contribuindo, dando sua parcela de contribuição no Tribunal do Júri, e vem, canta muito bem, canta muito bem. Também esqueci de falar que também é cantor nas horas vagas, o menino é cantor também. Mas eu tenho certeza, doutor Adriano, que o doutor também tem muito a contribuir aqui no nosso Fala Criminalista, né? Quero desde já lhe agradecer, né, parabenizar pelo excelente profissional que o doutor Adriano né, que o doutor Adriano, não só profissional, mas como amigo, uma pessoa que a gente realmente tem uma confiança, muitos temos um respeito, um carinho, uma admiração. Doutor Adriano, lhe agradecer, né, deixar aí para você concluir, né, e agradecer a todos que estiveram presentes a esse programa de hoje e, caso né, futuramente possam também participar do programa, certo? De alguma forma, contribuindo com temas que a gente possa abordar ou mesmo participando. Doutor Adriano, muito obrigado, certo? Pode fazer suas considerações finais para a gente já caminhar para o final e deixar para outra oportunidade aí a gente tratar de temas específicos aí da advocacia criminal. Doutor, antes de perder o Pai Todo-Poderoso, por tudo que Ele me deu em minha vida. A minha filha, minha esposa, Zé Magalhães, minha filha, Rafaela Duarte, que é, sem sombra de dúvida, um grande patrimônio que eu tenho, certo? Ter me presenteado com amigos maravilhosos, ao doutor Pinto, doutora Cláudia Pinto, que me incentivaram ao direito criminal, a você, que tão generosamente
sempre me estendeu a mão, né? Foi com quem fiz meu primeiro juro, tive a oportunidade de fazer outros com o Senhor. Aprendi e aprendo muito com você. Muito obrigado a você, ao casal, a você e a doutora Davidiane Rodrigues, também também que convoca as pessoas, né, que é a intenção de vida e de ser humano. Agradecer, sobretudo, a quem nos honrou aqui com a audiência, a quem vai assistir posteriormente, aos meus alunos que entraram aqui na live para deixar um comentário, deixar um abraço, deixar uma palavra elogiosa. Fiquei, de fato, muito grato, muito comovido. E estar no Fala Criminalista é como estar na Série A dos criminalistas salvadorenses. Eu começo a sentir a sensação que eu estou no caminho certo também, doutor. Tá? Quando você foi extra, é que você viu que o que eles estavam pregando lá, você já fazia aqui, não com a intencionalidade, né, com que hoje você faz, porque há agora uma explicação lógica por trás, mas havia a intuição, né, a sua intuição já lhe levava para esses caminhos. É porque a sua intuição, doutor, ela é guiada por Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, viu? E é por isso que você está sendo no caminho certo, viu? Muitíssimo obrigado pelo convite, muito honrado, eu realmente estou. Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanhou e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Espero lhe encontrar brevemente. Se você precisar de uma parceria para qualquer coisa, espero estar apto para estar à sua inteira disposição. Mais uma vez, gratidão, muito obrigado a você, obrigado a todos. Obrigado, doutor Adriano. Obrigado a todos. Fiquem com Deus, certo? Próxima sexta nós teremos mais um encontro, sempre trazendo aí novidades e atuação do advogado criminalista. As nossas lives, elas ficam no nosso canal no YouTube, também gravadas aqui no Instagram. E se porventura vocês tiverem alguma dúvida sobre temáticas que a gente vem abordando, vai lá, compartilha, curte, encaminha para outras pessoas, para que essas outras pessoas possam ser abençoadas pelo conhecimento que a gente aqui vem trazendo e vem proporcionando. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Forte abraço, doutor Adriano.